da Região de hoje vai falar sobre a política de Suzano. E o nosso convidado é o ex-prefeito Marcelo Cândido, ele que vai atualizar o atual status, vai falar também sobre os projetos e a gente vai fazer uma análise sobre a atual situação de Suzano. Marcelo Cândido, seja muito bem-vindo. Eu agradeço pelo convite, é uma satisfação muito grande. E agora vamos falar sobre como é que está a sua atual situação política, ou seja, partido, projetos, e a pergunta mais importante: Marcelo Cândido é pré-candidato à Prefeitura de Suzano? Eu tenho dito já há algum tempo que pretendo disputar as eleições do ano que vem, como candidato a prefeito, já fui prefeito 2 vezes e pretendo voltar à Prefeitura de Suzano sim. Hoje eu estou na condição de pré-candidato, portanto. E pré-candidato pelo PSOL? Sou do PSOL, filiado ao PSOL. Somos uma federação composta pelo PSOL e pela rede. E com ela nós vamos disputar as eleições e atrair aliados também de partidos e federações. E como é que está essa sondagem em relação aos outros partidos, as conversas? O senhor que foi prefeito pelo PT, como é que está essas discussões hoje? Já começaram a se esquentar? Existe de fato essas conversas? Efetivamente, daqui até o meio do ano que vem, tem muito bastidor, né? Tem muita negociação sendo feita, muita conversa acontecendo, mas não tem efetivamente decisão. As decisões elas vão acontecer apenas nas convenções partidárias e das federações. Então tem tempo. Então nós temos um tempo longo aí, ou pelo menos relativamente longo, para negociar e amarrar os acordos políticos todos. Recentemente a gente tem visto que teve uma movimentação política com a filiação do atual vice-prefeito Valmir ao PV. É um partido e o Valmir ele também é uma figura próxima ao senhor, foi próximo ao seu governo. Existe também uma possibilidade aí de uma conversa também com o PV? Na verdade, hoje os partidos estão compondo federações, né? Então, o PT, o PV e o PCdoB fazem parte de uma única federação. Então, a conversa se dá com os 3 partidos, no caso da federação liderada pelo PT, principalmente com o PT. Mas tanto o PV quanto o PCdoB também vêm para a mesa de negociação para formar as alianças. Porque tanto pode haver uma federação, uma aliança eleitoral entre o PSOL e o PT, que são os 2 partidos que lideram as federações, cada um na sua federação. Então nós estamos nessa fase agora de negociações. E quando a gente fala desses partidos, eles ainda assim são partidos, e o senhor que tem um histórico aí de militância no PT, são partidos de esquerda, que é um posicionamento que o senhor deve manter. O senhor imagina fazer uma frente maior, uma frente ampla, como foi feito, inclusive, nessa última campanha à presidência, foi feita uma grande frente de esquerda, né, para conseguir ter sucesso nas eleições do atual presidente Lula. O senhor aposta aí com a linha parecida? Olha, é sempre bom ampliar o leque de opções. Mais partidos, maior a força na disputa eleitoral. Eu já disputei eleições com poucos partidos e já disputei com uma quantidade a mais de partidos. Mas sempre é importante fazer toda essa negociação. Nossa intenção é fazer uma frente que tenha efetivamente um programa pela esquerda, mas um programa que atenda aos anseios da cidade toda. Isso significa atrair também partidos mais ao centro no espectro político brasileiro. O senhor foi prefeito de Suzano entre os anos de 2005 e 2012. Passado todo esse tempo, hoje já estamos em 2023, mas tem muita coisa que ainda eram projetos que foram iniciados lá atrás, alguns foram concluídos, outros não. Qual é a análise que o senhor faz hoje da cidade de Suzano, do governo, na verdade, de Suzano? Muita gente imagina que um governo começa e termina no período para o qual ele foi eleito. Então, 4 anos de mandato com direito à reeleição. Agora, evidentemente que você não consegue fazer tudo o que precisa fazer em 4 anos. Supondo que uma obra que você comece no final do teu mandato e você não se reelege, ela segue como obra a ser executada na sequência, seja lá quem for a pessoa que ganha a eleição. No meu caso, eu cumpri 8 anos de mandato seguidos. Tomei posse em 2005, fui reeleito em 2008 e, portanto, tomei posse novamente em 2009 e saí da prefeitura em 2012. E eu deixei muito projeto em andamento. Então eu tenho um elenco grande de projetos que foram entregues, que passavam a funcionar, não só projetos de obras, mas serviços também, e deixei uma quantidade grande para que, na sequência, o meu sucessor pudesse dar continuidade. Houve uma paralisação durante 4 anos da gestão do PSDB, liderada pelo Paulo Procuzuno, que acabou gerando uma sensação de que muitas obras foram paralisadas. Na verdade, elas foram sim, mas pelo prefeito Procuzuno. E quando o atual prefeito de Suzano assume
em 2017, ele tomou posse em 2017, ele recebeu uma herança muito positiva de projetos deixados pela minha gestão. Tanto é verdade que até agora, já indo para o último ano do mandato dele, ele continua inaugurando as obras que eu comecei. O senhor poderia citar algumas delas? Posso dar exemplos variados, mas todas as creches que foram inauguradas, com exceção daquelas que são comunitárias, foram obras que eu captei recursos, ainda no programa quando a Dilma Rousseff era presidente da República. Também unidades de saúde foram projetos deixados por mim. A própria Faculdade Piaget foi inaugurada meses depois que eu saí da prefeitura, aí sim, durante a gestão do Tocuzuro. Mas também nós temos outros projetos, como do hospital, que foi paralisado pela gestão do Tocuzuro e foi retomado e deverá ser inaugurado, se não como um hospital, mas como um grande pronto-socorro nessa primeira fase. Nós temos também outras obras, como a da UPA do Jardim Revista, que foi uma obra que eu deixei com quase 90% de obra concluída, que acabou levando 6 anos da atual gestão para ser entregue para a população. Então, são alguns exemplos. E eu queria que o senhor falasse também sobre essa herança. Existem muitas pessoas que hoje estão na atual administração que eram do seu governo. Secretários, gestores, coordenadores, né, inclusive dessa área mais técnica que foi da sua gestão. O senhor imagina que numa disputa eleitoral e quando se colocar isso, como é que o senhor vê essas pessoas que eram da sua gestão, se haverá também uma conversa para que elas integrem a sua campanha? Como é que o senhor analisa isso? Olha, muita gente compôs o atual governo baseado naquilo que foi o acordo de 2016. Porque o atual prefeito, é bom sempre lembrar isso, ele antes de se eleger prefeito, ele disputou 6 eleições e perdeu. Ele tentou ser vereador 3 vezes, perdeu. Tentou ser deputado estadual 2 vezes, perdeu. Tentou ser vice-prefeito 1 vez e perdeu. Quando eu apoiei a campanha dele em 2016, porque eu estava impedido de disputar as eleições por questões de natureza jurídica que acontecia naquele momento, então nós fizemos uma composição. Eu estava no PDT, ele era do PR, então fizemos uma aliança PR e PDT, indicando o vice do PDT e ele pelo PR. Vice Valmir Pinto. Que é o Valmir Pinto. Uhum. E com isso acabou que muitas pessoas se fizeram uma composição, não diria tantas pessoas assim, mas algumas pessoas que serviram ao meu governo durante 8 anos, com a eleição dele, passaram a servir o governo também. Umas ficaram, outras não ficaram, e até hoje tem pessoas lá que realmente trabalharam comigo quando fui prefeito. E esse acordo, ele teria uma duração, 2016 teve um ano de eleição, na reeleição isso não se prosperou? Sandra, infelizmente, palavra é algo que nem todo mundo tem. Porque acordos você constrói esperando que eles sejam cumpridos, que eles sejam honrados. O atual prefeito de Suzano, infelizmente, não fez isso. Tanto é verdade que antes de completar 1 ano do mandato de prefeito dele, ele foi para a justiça contra mim, pedindo a minha inelegibilidade por 8 anos, alegando questões de natureza completamente injustificáveis. Tanto é verdade que as ações que ele moveu foram derrubadas. Então ele já mostrou logo de saída que me viu como um alvo, talvez, um adversário futuro. Então essa relação ela durou muito pouco, infelizmente, porque o atual prefeito não tem palavra. E agora, obviamente, lembrando que o atual prefeito, Rodrigo Axuxi, ele já cumpriu, aliás, está no seu 2º mandato, então ele não pode ir à reeleição, né, deve indicar, enfim, né, ter um outro nome dentro do governo para que haja uma sucessão desse atual governo. Existe alguma possibilidade, na verdade, assim, dessa composição que vocês fizeram, disso ali na frente ter alguma retomada ou não? Já foi soterrado aí por esse descumprimento? Olha, você não tem como reconciliar com covardia, não tem como reconciliar com traição, não tem como reconciliar com ingratidão, não tem como reconciliar com injustiça. Então, essas definições respondem a sua pergunta. É impossível. Entendi. E agora, prefeito, como é que o senhor vê a perspectiva? O senhor já disputou 2 eleições. O que muda de uma próxima campanha eleitoral? Da última vez que o senhor disputou, a gente não tinha uma força de rede social, a gente não tinha essa força midiática mais individual e não partindo dos meios de comunicação. Como é que o senhor imagina que vai... e as ondas de fake news que foram duramente combatidas nas últimas eleições sempre vêm como pauta, né?
Como que o senhor vai estar se preparando? Imagina que vai ser uma próxima eleição municipal. Olha, a campanha vai ser bem diferente daquelas que eu fiz como candidato, porque a última disputa que eu participei foi a de governador de São Paulo, em 2018, já nessa nova temporada de uso de rede social, portanto, vivenciei essa experiência. Mas como candidato a prefeito, a última eleição que eu disputei foi em 2008. Eu terminei o mandato em 2012, mas foi em 2008 que eu fui candidato para a reeleição. Então faz tempo que eu não disputo eleições diretas em Suzano, disputando eleição majoritária. Então para mim vai ser uma experiência nova, utilizar todas essas novas ferramentas, esse instrumental que nós conhecemos e dominamos, dá para trabalhar perfeitamente com isso. É lógico que também é preciso avaliar os critérios da justiça eleitoral para evitar realmente a propagação de mentiras. O senhor usa muito rede social, pensa em voltar ao cenário, ter essa troca, porque hoje a gente são canais de comunicação que foram criados que permite que a população, teoricamente, ela vai colocar um comentário, não quer dizer também que a figura pública valeu, porque existem equipes por trás disso, mas ela tem a oportunidade de se expressar de alguma maneira, de se expressar de maneira pública. O senhor vai entrar nessa onda também? Olha só, eu preciso fazer uma observação sobre essa questão, porque as redes sociais elas são um ganho muito importante, sim, para que haja um contato direto da população com os candidatos. Isso é verdade. Porém, também elas perdem o filtro, que são aqueles filtros que antes quem controlava, de alguma maneira, ou pelo menos quem mediava, não controlava, né? Mas quem mediava era a imprensa. Então você tinha os jornais que davam notícia, você tinha as rádios que davam notícia, a televisão e assim por diante. Hoje você tem canais próprios, as pessoas criam as suas próprias maneiras de fazer comunicação pública, interação com as pessoas. Então isso tudo acaba criando uma falta de filtro. É por isso que essa questão da regulamentação das redes é importante, está sendo discutida nacionalmente, para evitar que haja disseminação de fake news, porque isso é a grande ameaça à democracia hoje em dia. O Bolsonaro foi eleito usando como base fake news. Governou 4 anos assim. E isso é uma ameaça para a democracia. Isso também se repete em grande escala nos municípios. Para as próximas eleições municipais, a gente vislumbra uma nova polarização. Haja visto que a gente acabou de sair de uma eleição presidencial, onde a gente teve a disputa de Lula e Bolsonaro, extremamente polarizada, onde praticamente haviam 2 candidatos, né? Não desmerecendo os opositores, mas sim foi polarizado. E a gente imagina que isso vai pesar também nas eleições municipais. O senhor acha que vai pesar? Vai ter também vai trazer ainda essa polarização? Ou seja, de quem votou, por exemplo, quem é uma pessoa que é partidária do ex-presidente Bolsonaro, ela vai ter uma tendência também de colocar o peso do seu voto no atual prefeito, que é do mesmo partido, e por isso eu digo. E o senhor, que é uma linha do PT, carregar também a simpatia dos eleitores do atual presidente Lula? Uma parte sim, mas existe outro critério que o eleitor do município utiliza, não só de Suzano, viu? Isso vale para o Brasil inteiro. Porque as eleições municipais, elas são aquelas que falam mais diretamente com as pessoas. Se você pensar, por exemplo, nas questões mais do dia a dia, se tem asfalto na rua ou não tem, se tem vaga na creche ou não tem, se tem posto de saúde perto de casa ou não tem, se o serviço de saúde hospitalar funciona ou não funciona, ou se existe. Então, isso chama muita atenção do eleitor. Então, ele costuma prestar atenção em quem já fez, baseado na experiência de quem já governou, ou então nas melhores propostas que são apresentadas. Então, isso demanda muitas características locais. Então, assim, por mais que haja uma polarização política, e eu tenho críticas em relação a isso, do ponto de vista teórico, do que é polarização, mas não cabe ao caso, não é o caso agora falar sobre isso, mas não vai ser reproduzida automaticamente. Ou seja, não é porque uma pessoa votou no Bolsonaro que ela vai votar no PL, ou porque votou no Lula que ela vai votar em algum candidato do PT. Quer dizer, não é bem assim, porque o critério que o eleitor usa é diferente. Ele quer saber como que a cidade vai melhorar, como que os serviços vão ser prestados. Então esse critério acaba desfazendo em larga escala essa polarização que a gente percebe nacionalmente. Então você tem eleitor do Lula, que votou no Lula, que pode votar no candidato que não seja do partido apoiador do Lula. Isso aqui é o contrário, também de forma até considero majoritária. Eleitores que votaram no Bolsonaro até estão aprovando o governo do Lula agora, né? As últimas pesquisas mostram isso. Sim. E agora, quando a gente também pensa em campanha municipal, e a gente fez já uma análise, o senhor falou que era projeto, que deu andamento, que não deu.
E o que o senhor vai trazer de inovação para Suzano? Olha, esse é um debate que a gente vai fazer no tempo certo, mas eu vou me antecipar a isso conversando com as pessoas, coisa que eu já tenho feito. Porque é importante você construir uma proposta baseada naquilo que a população espera. Não oferecer soluções que sejam soluções, digamos assim, ideais no campo daquilo que é necessário, mas improváveis do campo de vista, do ponto de vista da viabilidade. Não adianta falar, de repente, em construir um anel hidroviário, sei lá, para 3 municípios, que isso não existe, isso é conversa fiada, porque é uma obra de escala no mínimo metropolitana, com custos altíssimos. Então você tem que apresentar propostas que sejam factíveis. Tá certo. Marcelo Cândido, eu agradeço a sua participação aqui no Pod da Região. Com certeza voltaremos a debater ainda mais os assuntos aí da cidade política e da região. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, desejo muito sucesso para vocês aqui no Pod. Muito obrigada. E, gente, você que nos acompanhou aqui nesse bate-papo, você gostou? Comenta aqui embaixo, curte e compartilha. Portal da Região, a notícia que você precisa.